pessoal, nós estamos aqui hoje no vídeo dessa semana para falar de um assunto que causa certo temor e tremor ao ouvir. A nossa pergunta de hoje é uma pergunta que me foi feita por uma determinada pessoa e achei por bem aproveitar a oportunidade deste vídeo e compartilhar com todos vocês. A pergunta é: para quem o inferno foi criado? Nós, cristãos, que cremos no cristianismo, que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que o inferno existe, assim como também o céu existe. O inferno, que pode ser conhecido também como Hades, pode ser conhecido também como Seol, dentre outras nomenclaturas que se dá a este lugar que nós sabemos que é um lugar de aflição eterna, é um lugar de tormento, é um lugar de muita tristeza. Mas o diabo, os seus demônios, os seus seguidores, têm durante anos, milhares de anos, centenas de anos, tentado colocar na mente humana o pensamento de que o homem, ao pecar, está destinado a ir ao inferno ou para o inferno. Então ele vem pregando essa ideologia, dizendo que o inferno é lugar do ser humano, o ser humano que está contra Deus, o ser humano que pecou contra Deus. Será que procede? Será que é verdade? Será que de fato, quando o inferno foi criado, o Criador teve no seu propósito maior que esse seria um local para os seres humanos? Não é verdade. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, na verdade, o inferno não foi criado para o ser humano, mesmo sendo o ser humano um pecador, mesmo o ser humano tendo caído, mesmo o ser humano estando afastado de Deus, o inferno não é lugar para o ser humano. O inferno não é seu lugar, o inferno não é meu lugar. O inferno foi criado com o propósito de atender, de manter o diabo e todos os seus anjos. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 10, nos traz o futuro. Apocalipse, o livro da revelação, nos traz o futuro do que eu estou falando. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, ou para toda eternidade. Então, lá é o local aonde será lançado todos os inimigos de Deus. Né? Diabo, aqui está dizendo que também será enviado o falso profeta, a besta e todos os seus demônios. Foi para isso que o inferno foi criado, ok? Uma coisa que vale ressaltar e que é muito importante, que Deus deseja arduamente que todos os seres humanos encontrem a salvação, que eles se arrependam, que eles possam morar com Deus no céu. Essa é a maior vontade de Deus, ok? Vamos confirmar? Na primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, nós temos então esse entendimento. Na primeira carta de Paulo, capítulo 2, verso 3 e 4. Olha o que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, não interessa o pecado, não interessa a situação deplorável, pecaminosa do ser humano. O desejo de Deus permanece o mesmo. Qual é? Que todos conheçam a verdade e que se atenham a ela e que sejam salvos por ela. Esse é o maior desejo de Deus, ok? Vale ressaltar também qual é o local que Deus deseja que o ser humano esteja, qual foi o lugar que Deus preparou para todos aqueles
que o servem, que o amam e que estão arrependidos dos seus pecados. Jesus disse, João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então o local, o lugar que Deus te quer é no céu, lá no céu. O propósito de Deus, a razão de Deus, a vontade de Deus é que você possa um dia morar, é que nós possamos um dia morar com Ele. Deus não preparou o inferno para nós, Deus preparou o céu para nós. Para fechar e finalizar, vale ressaltar o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo do livro de Apocalipse e da nossa Bíblia. Capítulo 22, verso 12 a seguir. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados os que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Isso pode ser complementado em Efésios 5:5 e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 e 11, onde ele coloca outras categorias de pessoas que ficarão de fora do lugar que Deus preparou para nós, que Deus preparou para todos que obedecem a sua palavra e que seguem o Senhor com muita fidelidade. Eu quero fechar esse vídeo deixando o que está escrito em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 3, para a sua reflexão. Capítulo 1, verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ou o reino do Filho seu, que possui um grande amor. O diabo não tem um reino, ele sabe que o destino dele é o inferno. Agora, Cristo tem um reino, ele nos tirou lá de um lugar de tristeza, de uma vida de tristeza, misturado com as potestades infernais pelas práticas e nos trouxe a ideia de um reino, a promessa de um reino. Lute, ore, busque o Senhor, se prepare. O inferno existe e não foi feito para você. Foi feito para o diabo e para os seus anjos caídos. Não vá de enxerido para um lugar que não é seu. Que Deus te abençoe e um forte abraço.